Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula para o canal Humanidades. Não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Hoje especialmente nós vamos falar sobre um tema muito importante, o que é etnocentrismo. Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros grupos são pensados e sentidos através dos nossos valores. Costeira, arranje outro lugar. Minha senhora, a classe económica está lutando. Eu não vou viajar ao lado negro. Faça qualquer coisa. Eu vou falar com o comandante. No plano intelectual, pode ser visto como uma dificuldade de pensarmos a diferença. No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, entre outras tantas situações. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra! Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os ginocas. Perguntar sobre o que é etnocentrismo é indagar sobre um fenômeno onde se misturam tanto elementos intelectuais e racionais, quanto elementos emocionais e afetivos. No etnocentrismo, esses dois planos do espírito humano, sentimento e pensamento, vão juntos compondo um fenômeno facilmente arraigado. A atitude etnocêntrica tem, por outro lado, um correlato bastante importante e que talvez seja elucidativo para a compreensão dessas maneiras exacerbadas e até cruéis de encarar o outro. Existe realmente, paralela à violência, que a atitude etnocêntrica encerra. O outro deva ser alguma coisa que não desfrute da palavra para dizer algo de si. O etnocentrismo passa exatamente por um julgamento do valor da cultura do outro, nos termos da cultura do grupo do eu. Eu passo a analisar o outro segundo a minha medida, imaginando que o outro vai fazer exatamente aquilo que eu vou fazer. Então eu julgo ele se ele fazer de maneira diferente. Então essa é a base do etnocentrismo. No mais das vezes, o etnocentrismo implica uma apreensão do outro, que se reveste de uma forma bastante violenta. Podemos colocá-lo como primitivo, como algo a ser destruído, como atraso ao desenvolvimento. Forma, aliás, muito comum, de uso geral, no etnocídio, na matança dos índios. Assim, por exemplo, um famoso cientista do início do século, Hermann von Ihring, diretor do Museu Paulista, justificava o extermínio dos índios Kaigang por serem um empecilho ao desenvolvimento e à colonização das regiões do sertão que eles habitavam. Tanto no presente como no passado, tanto aqui como em vários outros lugares, a lógica do extermínio regulou infinitas vezes as relações entre a chamada civilização ocidental e as sociedades tribais, o outro e a sua cultura, da qual falamos na nossa sociedade, são apenas uma representação, uma imagem distorcida que é manipulada como bem entendemos. Ao outro, negamos aquele mínimo de autonomia necessária para falar de si mesmo. Tudo se passa como se fôssemos autores de filmes e livros de ficção, aquela ficção científica onde podemos falar e pensar o quanto é cruel, o quanto é grotesco, o quanto é monstruosa uma civilização de marcianos que capturou o nosso foguete. Também, porque somos os autores desses filmes e livros, nada nos impede de criarmos um marciano simpático, inteligente e superpoderoso que, com incrível perícia, salva a Terra de uma colisão fatal com um meteoro gigante. Claro, como o marciano não diz nada, posso pensar dele o que quiser. A nossa sociedade já vem há alguns séculos construindo um conhecimento, ou se quisermos, uma ciência sobre a diferença entre os seres humanos. Esta ciência chama-se antropologia social. Ela, como quase todas as atitudes que temos frente ao outro,
nasceu marcada pelo etnocentrismo. Ela também possui o compromisso da procura de superá-lo. Diferentemente do saber de senso comum, o movimento da antropologia é no sentido de ver a diferença como forma pela qual os seres humanos deram soluções diversas a limites existenciais comuns. Οικονόμου, και εσείς. Ο γιατρός είπε όρισες. A diferença não se equaciona com uma ameaça, mas com a alternativa. Ela não é uma hostilidade do outro, mas uma possibilidade de que o outro pode abrir para o eu. Eu preciso enxergar o outro como o meu outro eu, aquele que é igual a mim, mesmo que com costumes, pensamentos, ideias, religião, comportamentos diferenciados, não necessariamente errados, mas apenas diferentes. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανούλα, τι βλέπω. Ομόρφιες μετά την επέμβαση, Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυελού των οστών για την Άννα. Se eu me colocar na posição de superior em relação ao outro, eu estou tendo uma postura etnocêntrica. E qual a postura que devemos adotar? O comandante manda dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe. E pede imensas desculpas. Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. O senhor acompanhe, por favor? Abandonar a postura etnocêntrica e a partir daí ter uma postura de relativismo cultural. Sobre relativismo cultural, nós vamos entender um pouco mais na próxima aula. Achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os chinocos. Valeu pela sua companhia, até a próxima videoaula. Não esqueça de dar um like e de se inscrever no nosso canal Humanidades. Grande abraço, tchau!